Bem-vindas, manas! Hoje o Abra Pista recebe uma profissional incrível que nos vai mostrar e ensinar o que é a osteopatia infantil e a sua importância. Pois é, manas, vocês sabiam que muitas patologias podem ser evitadas ou tratadas através deste trabalho? Hoje eu recebo no Abra Pista a Joana Reis e vamos ter uma conversa, como sempre, como se estivéssemos na nossa sala. Abra Pista! Joana, bem-vinda ao Abra Pista. Obrigado por teres aceito o convite para esta conversa. Aplausos. Obrigado eu pelo convite também. Joana, estamos aqui hoje para tu nos inserires e nos mostrares o mundo da osteopatia. E eu vou começar por perguntar quem é que é a Joana? Difícil essa resposta. Então, a Joana, neste momento, é uma osteopata pediátrica. Nos tempos livres também treinadora de ginástica rítmica das pequenininhas e ajudo também na parte da competição, mas aqui o foco principal, sem dúvida, que é aqui a parte da osteopatia pediátrica. E, em primeiro lugar, e para trazermos as manas aqui para nós e entenderem, tal como eu, que não percebo nada, o que é a osteopatia? Então, a osteopatia é uma terapia manual que tem assim uma visão mais holística. Avalia sempre, neste caso, bebés, avaliamos sempre desde a pontinha dos cabelos até à pontinha dos pés, somos aqueles chatinhos que vai avaliar tudo mesmo ao pormenor e basicamente com sempre terapia, é uma terapia muito suave, manual, que acaba por tentar perceber se existe tensões, se existe dificuldade na mobilidade e tudo mais que esteja a prejudicar o bom funcionamento ou do movimento ou, por exemplo, da parte digestiva dos bebés e dessa parte inclusive. Então, mas na verdade aqui, para eu perceber, tem a ver com o agora, mas tem a ver também com coisas que possam vir de trás, não é? Sim, tem a ver, ou seja, eu só avalio os bebés depois do nascimento, mas muitas vezes o que acontece é algumas tensões, algumas preferências da rotação da cabeça, por exemplo, e assim, já vêm desde a posição que estavam dentro da barriga ou do parto, que às vezes há partos difíceis e tudo mais, e acaba por criar ali algumas tensões, dificuldades no movimento e assim que nós conseguimos, ao avaliar, perceber que houve alguma coisa para trás que não correu bem ou que não teve tão bem. E na osteopatia pediátrica é a tua especialidade, não é? Sim, eu tirei a pós-graduação em osteopatia pediátrica na Faculdade da Atlântica. E nesse caso, na osteopatia, é uma coisa que é preciso, é um acompanhamento que é constante, é um tipo de serviço ou um tipo de terapia que serve só para um momento ou que convém haver, porque na verdade, não é, quem é mamã, se calhar muitas das vezes, e como não há essa cultura, procura para um momento, sim, não é? Sim, porque não está inserida nessa cultura e nesse tipo de trabalho, mas talvez seja uma coisa que seja um acompanhamento constante e seja sempre bom, não é? Sim. Inicialmente, muitas vezes o que acontece é, logo nas primeiras semanas, no primeiro mês, normalmente vem, até porque a osteopatia pediátrica agora está como na moda, pronto, okay. Mas sem dúvida que é uma terapia muito precisa para os bebés e acaba por ajudar em diversos fatores. Mas numa fase inicial pode ser porque existe um problema inicial, mas é sempre bom nós mantermos um acompanhamento de X em X tempo, ou depois quando já são mais velhos, se calhar só uma vez por ano, só para ir vendo como é que está o desenvolvimento da criança, adolescente, para tentarmos prevenir, se calhar, alguns problemas que, se não ouvi durante não sei quanto tempo, depois quando já aparecem, já temos um problema muito maior do que se de X em X tempo fomos vendo e está tudo bem, conseguimos alertar logo, olha, atenção que vi agora aqui um desnível nas costas, por exemplo, vamos já tentar tratar e ter atenção a esta questão para não desenvolver uma escoliose, por exemplo. Ok. E eu sei, ou já vi, e não fazia ideia das poucas informações que tenho, mas
que inclusive, manas, vocês sabem que há bebés que nascem com a cabeça afunilada, que assim tudo para trás. Eu não sabia, mas soube há pouco tempo. Isso é que a osteopatia também serve para isso, para moldar a cabeça. Ajuda, ou seja, muitas vezes o que acontece é, os bebés é normal nascerem com a cabeça às vezes um bocadinho mais alongada, se for parto vaginal é normal. Depois, há aqui situações diferentes, que é só a cabeça que moldou e entretanto fica redondinha. Outras vezes temos quando usam, por exemplo, os fórceps, as ventosas, acaba por deformar mesmo a cabecinha e aí já temos a questão da osteopatia que, com as mobilidades que nós fazemos e as técnicas suaves que conseguimos adotar, acaba por ajudar a mobilizar todo o crânio e a dar mobilidade às membranas que envolvem os ossinhos, que é para depois, quando a cabeça expandir, conseguir expandir em todos os lados. E às vezes o que acontece é que quando existe um dos lados que tem, por exemplo, quando eles têm preferência da rotação ou quando estavam encaixados dentro da barriga, sempre com a cabeça apoiada só num dos lados, acaba por essa zona ter muita tensão e quando a cabeça precisa de expandir, não consegue expandir para esse lado. Então vai expandir para todos os lados e o achatamento cada vez fica mais visível. Cria uma moça, não é? Sim. Manas, estão a ver, informação importante. Na verdade, depois, a osteopatia pode ser feita num bebê a partir do momento que nós? Sim, logo o bebê mais pequenino que eu já tive foi com 3, 4 dias. Tinham saído da maternidade e vieram diretos para mim. Meu Deus. Meu Deus. Porque depois a osteopatia, lá está, nós conseguimos avaliar num global e às vezes os pais nem notaram ainda que existe uma preferência da rotação, que há um pé que está mais para dentro ou o braço estala e às vezes como nós estamos a avaliar mesmo tudo ao pormenor, os joelhinhos, os pezinhos, depois vamos para a bacia, a parte das costas, vou começando a fazer perguntas, olha, vocês já repararam que efetivamente esta perna está sempre mais dobrada? Ou quando levantam o braço que existe ali um clique e aí é que nós começamos a alertar mais os pais para também conseguirem, realmente agora que fala nisso já tinha reparado que há um braço que estala mais ou que ele não consegue esticar esse braço ou que ainda não agarra, pronto, e aí, ou seja, nós conseguimos orientar os pais para eles perceberem o que é o dito do normal e o que é que está fora dessa escala. E também conseguimos perceber numa fase mais precoce se realmente existe alguma alteração ou alguma dificuldade em algum movimento de alertarmos logo, que é para não desenvolver para uma coisa mais chata mais para a frente. Estavas a falar do estômago e estou aqui a pensar, como pessoa que não tem filhos, né, nem vai ter, na cena das cólicas e tudo mais. E ajuda a osteopatia a nível, nesse sentido, uma criança que sofre muito com cólicas, fazer a osteopatia ajuda? A parte das cólicas e a parte do refluxo. O refluxo é aqui um bocado mais uma coisa assim muito abrangente, mas depende aqui do refluxo que existe, porque existe o fisiológico e o patológico e aí já temos a questão do pediatra que passa as ecografias e tudo mais para ajudar o bebê. Mas aqui a osteopatia o que consegue ajudar nós conseguimos perceber se, por causa de algumas tensões que existam aqui no pescoço, que depois envolve todo o tubo digestivo, da parte aqui do esófago e tudo mais, que possa estar ali a comprimir, ou que o bebê não tenha tanto espaço para quando te engole e tudo mais, que possa estar a provocar esse refluxo, por exemplo. Okay. E aqui a questão das cólicas também é muito isso. Temos um bebê com uma bacia muito rígida, com umas pernas muito rígidas, apesar de que eles passam ali às 3 semanas mais ou menos o pico das cólicas e faz parte e todos os bebés têm, basicamente o que nós fazemos com a osteopatia é tentar que, já que existe esse pico, então vamos preparar os pais o que é que eles conseguem fazer e como conseguem ajudar e tentar prevenir ao máximo de vai existir, mas que sejam então numa escala menor, não sejam, às vezes o que aparece é bebés às 3 semanas, os pais já não sabem o que é que há de fazer, já não come, já está sempre a chorar, já não dorme, porque depois quando dorme é quando relaxa, se relaxa quando as cólicas aparecem, depois a seguir o conforto que têm, ou é Xuxa, ou é maminha, ou biberon, que seja, só que eles não têm fome efetivamente, depois a seguir já também começam a bolsar, ou seja, isto é a bola de neve a crescer. Depois, como não dormem, estão mais irritados, se estão mais irritados pedem mais maminha, se pedem maminha não têm fome, vão bolsar, se o estômago já não tem espaço para dilatar porque a parte da barriga está toda aqui cheia de gases e a comprimir todos os outros órgãos, já nada está a funcionar bem, cada vez que ele faz força para tentar libertar estes gases, acaba por comprimir aqui a parte do estômago e vamos bolsar também, e às vezes efetivamente chegam à consulta com a queixa de o meu bebê tem refluxo, e depois na verdade não é refluxo, ou é estas tensões que está aqui a prejudicar a parte do bom funcionamento do estômago, do esófago, que o bebê não está a conseguir ali resolver e acaba por bolsar,
Outras vezes é muito esta questão de ele estar com tantas cólicas e com tantos gases naquela barriguinha que acaba por comprimir o estômago e ele acaba por bolsar por consequência das cólicas e não ser o refluxo o principal problema. E a nível, estás a dizer que a osteopatia está na moda e ainda bem, mas isso leva-me aqui a outra pergunta, que é, os pais procuram porque está na moda, na sua maioria, ou procuram porque lá está, sinto que o meu bebê tem isto e vou à osteopatia porque é aqui que se trata, ou seja, é uma coisa que já está enraizada ou ainda não? Tem os dois lados. Eu percebo perfeitamente que há pais que vêm para dizer, ok, eu fiz uma consulta e depois nunca mais aparecem, é só aquela coisa de, queremos já ver se está tudo bem, um check-up ao bebê. E depois não está? Eu vejo que está tudo bem e às vezes não há assim grande coisa que me preocupe, mas eu costumo dizer, olha, ali se calhar aos 3 meses é bom voltarem, que é quando eles começam a fazer o tummy time, que é assim que eles estão barriguinha para baixo com os cotovelos apoiados, para perceber se ele está a desenvolver, se não está, e depois não aparecem, e eu percebi, ok, estes sem dúvida que foram os pais que vieram cá só dizer que vieram e depois não aparecem, mas também já tenho muitos pais que, até mães grávidas ainda, que me mandam mensagem a dizer ainda estou grávida de 20 e tal semanas, 30 semanas, mas sei que a osteopatia é super importante e gostava já de agendar consigo para termos aqui os timings todos perfeitos, que é para quando eu precisar já ter a consulta agendada e não ser aquela coisa de pânico, agora estou a precisar e não consigo agendar. Então já há muita gente que tem noção da importância, né? Mas se calhar não têm noção depois, só ganham essa noção da importância e dos vários contextos que pode abranger quando vão à consulta. Sim, há muitas vezes que, muitos pais que às vezes eles próprios dizem, eu sei que a osteopatia é importante, não sei bem o que é que vai fazer ao bebê, mas se me puder explicar, e eu aí explico logo tudo direitinho, já tive pais a chegarem a dizer que, por favor, não estale o meu bebê, e eu disse, não. Osteopatia pediátrica, não vou instalar bebês. Mas é tão bom instalar. Estejam descansados, ou seja, aqui a osteopatia em bebês acaba por ser um bocadinho diferente da osteopatia em adultos, e então as pessoas, a visão que têm, como a osteopatia pediátrica ainda é uma coisa mais recente, acabam por ter a visão do que vão fazer a osteopata de adultos e as abordagens não têm muito a ver, ou seja, no geral, aqui o pensamento da osteopatia é o mesmo, a questão de ser holístico, de relacionarmos as estruturas todas e tudo mais, mas depois a abordagem em si acaba por ser um bocadinho diferente. A questão do estalar e tudo mais, nos bebés nós não provocamos isso. Pode acontecer, às vezes, quando mobilizamos os bracinhos e assim pode haver aqui algum clique, mas não é suposto nós estarmos ali a insistir para estalar e tudo mais. Mas a osteopatia, se calhar, nos adultos serve para estalar no sentido em que, vais-me tu explicar, tem a ver com, se calhar, com a noção de corrigir uma coisa que está mal no momento, mas também uma correção depois constante de patologias que vão surgindo. Sim, exatamente, ou seja, o que acontece é, para já os bebés acabam por não vir já, como eu costumo dizer, com o corpo viciado, ou seja, o adulto tem muitos movimentos que todos os dias faz, depois depende também aqui do trabalho, por exemplo, tu. Sim, porque a Joana é a minha osteopata, eu já estou velho, é muita patologia, vamos falar sobre isso. Por exemplo, aqui a tua questão do trabalho, de trabalhares muito com os braços para cima, de passares muitas horas de pé, a tua posição também de olhar para baixo, ou seja, tu tens características no teu corpo que o próprio corpo já se adaptou a essas tuas características do teu dia-a-dia. E então as dores vêm daí. Basicamente o que nós fazemos nas consultas é tentar corrigir um bocadinho estas adaptações, mas também não tirá-las de todo, porque senão depois tu também ficas desconfortável. E aqui a osteopatia depois nos adultos, e foi uma coisa que me fez virar mais para a parte dos bebés, apesar de sempre disse que adorava bebés, mas não tinha bem a certeza se era isto que queria no início, mas depois ao longo, quando comecei a atender bebés, crianças, adultos, percebi que a osteopatia nos adultos não serve só fazer osteopatia, nós precisamos que o estilo de vida da pessoa tenta aqui também mudar um bocadinho nesse sentido, porque depois acaba por ser um bocadinho difícil de nós tentarmos corrigir, estamos a corrigir a postura, estamos ali a aliviar tensões, acabamos por fazer alguns estalos, se calhar, algumas manipulações no sentido de corrigir, por exemplo, às vezes as vértebras trabalhamos mais com o braço, as vértebras estão todas ali um bocadinho mais viradas para o braço que é dominante, porque toda a musculatura também está a puxar toda esta parte da parte óssea e nós tentamos corrigir ali um bocadinho, mas depois também é importante, por exemplo, o fortalecimento, a mobilidade, é importante aqui a pessoa também estar desperta a isso. E muitas vezes quando eu atendia adultos, o que eu percebia era
ok, a pessoa gosta de vir cá e sente-se bem, mas também não está disposta a mudar aqui um bocadinho o seu estilo de vida, e eu percebo, é super difícil, mas acaba por ser um bocadinho inglório, porque Mas é um trabalho sem resultado, não é? Exatamente. Na verdade, serve para aquele momento, mas não serve para uma evolução. Quando temos este acompanhamento global, acaba por ser uma coisa super gratificante, porque nós percebemos, ok, está mesmo a evoluir, estamos mesmo a conseguir, mas quando a pessoa vem no sentido de aliviar no momento e depois daqui a um mês está cá outra vez para aliviar outra vez porque já sente estas tensões, acaba por ser o nosso trabalho um bocadinho inglório, ou seja, em dois sentidos, porque num dos sentidos é bom, porque nós vemos que a pessoa volta e porque ficou super confortável e tudo mais, mas em nosso trabalho acaba por ser sempre ali quase a mesma coisa, porque nós já sabemos que o corpo vai estar assim, nós vamos endireitar e passado um tempo, como não houve nenhuma mudança no estilo de vida, acaba por voltar, pronto. Enquanto nos bebés, o que eu vejo é que, como não há este vício de movimentos, não há, já a estrutura ainda não está moldada, acaba por ser muito mais gratificante de, por exemplo, quando temos um torcicolo congénito. Eu sei que se aqueles pais fizerem tudo direitinho como eu estou a dizer, que têm que fazer estes exercícios, têm que o pôr a dormir assim, têm que... Eu sei que quando o bebê voltar, eu tenho a certeza que vai estar melhor. Então acaba por ser muito gratificante no sentido de os pais reconhecem o trabalho, e eu também, muitas vezes o que eu faço é, sem dúvida que a osteopatia é muito importante, mas quem está 24 horas com o bebê são vocês, pais, e então passar um bocadinho também esta responsabilidade para os pais, mas acabo por sentir que há uma evolução muito maior e uma resposta muito maior neste sentido do que propriamente nos adultos. E é uma coisa que me fascina, entre aspas, porque consigo perceber que, efetivamente, mesmo crianças de 4, 5 anos, eu digo, olha pai, tem que fazer este exercício, tem que fazer, temos que se calhar pô-lo na natação, e sei que os pais vão fazer esse esforço, e como a criança também inconscientemente está a fazer a natação ou está tudo, acaba por conseguir a resposta que eu preciso e conseguimos estar sempre em evolução. Quase a sensação de mentoria, não é? Estou a ser uma mentora, mas o meu trabalho está a ser válido, não é? Isto eu digo válido no sentido, não é? Se estamos a trabalhar com um adulto e cada vez que ele volta estamos a corrigir uma coisa que já corrigimos na última consulta, é sempre um vai para a frente, vai para trás. Com uma criança sentes também lá está, que é uma coisa que qualquer profissional gosta de sentir, que é o retorno de sentir que o seu trabalho traz alguma coisa de positivo. E usas também muito a osteopatia a nível de ginástica, não é? Sim, ou seja, eu inicialmente fui para a osteopatia, na verdade eu andava assim um bocadinho perdida, o que é que eu queria fisioterapia, queria osteopatia, queria assim alguma coisa que tivesse a ver com tratar pessoas, mas não sabia bem a diferença entre fisioterapia e osteopatia. Nós também não sabemos, és tu que vais explicar agora. Pronto, e uma coisa que me fez ir para a osteopatia foi porque eu fiz ginástica rítmica de competição durante muitos anos e o que nós fazíamos era, íamos a um osteopata e eu ficava super fascinada que ia lá, vinha com uma dor, que não conseguia treinar ou alguma coisa, ou por exemplo o joelho, tive uma lesão no joelho que fiz a luxação da rótula e no hospital disseram-me que eu tinha que ficar 6 semanas de muletas, mais 4 semanas a tirar muletas, ou seja, tinha que ficar quase 2 meses sem ir treinar e fui ao osteopata 2 ou 3 vezes e eu tinha uma prova ao final de um mês e eu estive na prova e consegui fazer a prova toda, claro, com algumas limitações e tive que usar as fitas de kinésio e uma joelheira para proteger e tudo mais. Eu sabia que não estava a 100%, mas consegui ir àquele objetivo, que ainda por cima era a prova mais importante do ano, e consegui chegar à prova e consegui ir, ainda fui ao pódio, ou seja, o que me fascinava era ir à osteopatia e de repente ele carregava-me em sítios, estalava-me, não sei o quê, virava para um lado, virava para o outro e eu saía de lá, ok, isto realmente faz uma grande diferença. Pois, e aí está a importância também, não é? E eu acho que está a cena do propósito de uma terapia complementar, posso chamar assim? Sim. De uma terapia complementar, lá está, enquanto o médico manda usar as muletas, há um trabalho constante na osteopatia que te traz outro resultado. E eu acho que o que traz aqui, ou seja, a osteopatia das terapias não convencionais, que é o que se chama estas terapias, acaba por ser, nós para já trabalhamos também na altura do problema, mas o nosso principal foco é trabalhar na prevenção. Enquanto a medicina e tudo mais trabalha no problema. No ato. Exatamente, ou seja, há muitos pais que vão ao pediatra e o pediatra diz está tudo ok, o bebê está a engordar, está tudo bem. Agora vou tocar num tema que é polémico, mas pronto. Adoro polémicas, bora polémicas.
E às vezes vem à minha consulta e eu simplesmente faço 2 ou 3 perguntas, o bebê dorme de boca aberta, o bebê tem linguinha branca, estamos com problemas na amamentação, ok, vamos ver esta boca, o que é que se passa com esta língua? Existe um freio curto, Sim. que é agora um dos temas que muita gente diz que cortar os freios é moda. Mas porquê? Porque o pediatra, neste momento, e já há muitos pediatras que recomendam osteopatia, sem dúvida, há outros pediatras que ainda não estão abertos a essa visão, e o pediatra vê, o bebê está a aumentar o peso, está no percentil certo, estamos a conseguir, não estamos na maminha, estamos no biberão, está tudo bem, o bebê está a conseguir fazer cocó, está tudo, para eles não há um problema. E nós depois em consulta... Pois vão pela checklist, não é? Exatamente. Vão pelo óbvio, é isto. O livrinho que existe já há não sei quantos anos, que continua É isto que tem que igual. preencher, então é isto, então está tudo bem. Exatamente. E depois nós, com estas terapias, a terapia da fala, a parte da amamentação, nós osteopatas, os fisioterapeutas, o que fazem é muito de, ok, neste momento está tudo bem, mas será que daqui a uns tempos vai manter tudo bem? Se calhar não. E a seguir vamos ver se calhar aquele freio, e é um freio que se calhar precisa de uma intervenção. E o pediatra não viu, e às vezes os pais têm questões de, mas nós estivemos no pediatra a semana passada e ele não nos disse nada. Ok, vocês podem falar com o vosso pediatra, mas nem todos os pediatras estão nesta visão, porque o pediatra vai no problema. Se vocês chegarem lá e o bebê não aumentar de peso, ok, aí temos um problema. E ele aí já se calhar vai ver outras fatores coisas. E perceber o que é que está a passar. Mas se o bebê está a engordar e não estamos com maminha, mas não faz mal porque existe um biberão, para ele está tudo bem. E nós vamos tentar perceber, ok, está tudo bem, mas efetivamente temos aqui uma linguinha que não está funcional. Então se calhar precisamos ir à terapia da fala, perceber se este freio é preciso ser intervencionado, se não é preciso, se a parte muscular da boquinha está tudo bem ou se não está. E acaba por depois pôr aqui um bocadinho em dúvida de, o pediatra tem um grande peso, sem dúvida, e qual é o meu papel em frente a um pediatra de eu dizer, não está tudo bem, e o pediatra acabou de dizer que estava tudo bem. E então ok. E às vezes cabe aqui um bocadinho da nossa parte de explicar efetivamente o que é que se passa. Por exemplo, existem alguns fatores que esta linguinha pode influenciar mais para a frente. A questão de falar à sopinha de massas, que é secundário, não é preocupante. A questão do aparelho, temos a parte toda respiratória, e se calhar mais para a frente é um bebê que vai fazer muitas otites, que vai ter problemas aqui na parte respiratória, vai ressonar, vai abrir a boca a respirar, e se calhar foi um freio que já podia ter sido diagnosticado logo inicialmente, e se calhar não tínhamos estas repercussões, e mais para a frente depois já é tipo estarmos a trabalhar no erro, contra a maré. E enquanto nós tentamos sempre prevenir aqui um bocadinho, mas sem dúvida que todos os pediatras, eu acho que já estão a começar a ter uma abertura melhor, e às vezes eles próprios não veem, mas se nós sinalizarmos, eles, realmente têm razão. Não tinha reparado, mas efetivamente se calhar... E aí está a importância de ser uma coisa, não é? De não ser uma terapia não convencional, mas de ser uma coisa que está instituída. Aliás, estavas aqui a falar, o peso do pediatra deveria, não é? Isto é uma coisa que eu acho que é de cultura, o peso do pediatra à frente do peso da osteopata, não é? E devia ser uma coisa equilibrada. Devia ser uma equipa multidisciplinar, é isso. Pronto. E nem sempre isso acontece porque, lá está, porque o pediatra está cá em cima e nós vamos descendo por aqui abaixo, pronto. E acho que, por exemplo, os pais, muitas vezes, quando o bebê nasce, já têm qual é o pediatra pensado, já têm a consulta marcada, já têm tudo, e às vezes, por exemplo, não têm uma consulta de osteopatia marcada, não têm uma consulta de amamentação marcada, e depois, quando estão no desespero, o pediatra diz, está tudo bem, mas temos um bebê em casa cheio de cólicas, que não pega na maminha, e depois aí é que se lembram, calma, se calhar devia ter ido fazer uma consulta de osteopatia. Mas depois aí, quando tem esse contexto todo, é que vão em busca de outras respostas, não é? Como solução. Não é sempre, sem dúvida, e cada vez mais eu noto que as pessoas já também procuram ter o seu osteopata e já procuram logo desde o início marcar uma consulta, ou até mesmo, como eu estava a dizer há bocado, de marcarem quando ainda estão grávidas. Mas ainda há muita gente que, ou então que me aparecem na consulta e dizem eu vim porque já estou desesperada e não sei o que é que hei de fazer. E como já fui ao pediatra, já fui ao centro de saúde, já fui não sei aonde, já não sei o que é que hei de fazer, vim experimentar aqui. Pois, já no fim da linha, não é? Exatamente, já em desespero, ok, pode ser que aquilo ajude então e vamos lá. Mas temos estes dois lados muito dispares, que tem pessoas que preparam tudo e eu digo, é preciso voltar daqui a X tempo e eles estão lá outra vez e fazem tudo direitinho, e depois também temos o outro lado, como em tudo, pronto. Temos os dois lados que as pessoas valorizam o trabalho e
e seguem tudo direitinho, e depois temos o contrário, e às vezes também tem questões que eu digo, quero ver este bebê daqui a um mês, e eles não aparecem, e depois aparecem 3 meses depois a dizer, estamos com este problema. Eu tentei prevenir que este problema aparecesse, e vocês não quiseram seguir este problema. Depois, óbvio que a seguir temos consequências. Não significa que se calhar se vocês viessem à consulta dos 2 meses, por exemplo, que ao final dos 3 meses vocês não tivessem cá com o mesmo problema. Mas aí eu podia dizer, ok, fui eu que tive mal e não reconheci, ou não vi, ou alguma coisa se passou. Se os pais também não seguem à risca aqui os conselhos e tudo o que eu digo, a espreguiçadeira, estou sempre a dizer, mínimo possível, e há pais que gostam muito de usar a espreguiçadeira porque o bebê fica lá quietinho, não chora, está tudo bem, é uma das coisas que eu digo, por favor, espreguiçadeira mínimo possível, e depois às vezes aparecem-me com 4 meses com uma cabeça completamente achatada, que parece que eu vou ali com uma frigideira. Porque há aí coisas também que é super importante para os pais e para quem está nesse contexto, não é? Que se calhar aquilo que é o mais confortável e parece confortável para o bebê não é propriamente o mais saudável. E às vezes o marketing também existe, porque às vezes os pais pesquisam e aparece que esta espreguiçadeira abana, dá música, treme, faz luzes, faz... uau, é mesmo isto que nós queremos. E depois se calhar não, porque o bebê, estamos a tirar estímulo ao bebê, o bebê aí está deitado, não se mexe, não mexe a cabeça, está sempre concentrado na mesma posição, está naquela posição estática. Óbvio que vai haver achatamentos, vai haver atrasos no desenvolvimento, vai haver outras questões que se calhar nós conseguíamos evitar. E eu acho que também a consulta de osteopatia, numa fase inicial, nós acabamos por conseguir orientar muito os pais, principalmente os pais de primeira viagem, que depois, quando já têm o segundo filho, querem vir na mesma, já não me lembro como é que isto era. Vamos relembrar tudo direitinho para saber que vai correr... A mensagem e a importância depois já está depositada, exatamente. Não é? Ainda agora estou a ter bebés que quando eu comecei tive os bebés, agora os manos mais velhos, e agora tenho pais a mandarem mensagem de Joana, tivemos consigo há 2 anos ou há 3 anos e tivemos um bebê novo, queremos que você venha outra vez ter connosco ou nós irmos ter consigo porque adorámos a experiência, correu super bem, ou seja, quando corre bem com o primeiro e eles seguiram tudo à risca, depois eles próprios são esses que já perceberam que efetivamente é uma coisa importante a fazer. E acho que a consulta de osteopatia, para além de vermos o bebê, de orientarmos nesse sentido, também acaba por dar aqui uma segurança aos pais, porque existe tanta coisa hoje em dia, as redes sociais, o pediatra, depois vão ao centro de saúde diz outra coisa, depois vão a uma consulta de amamentação já diz outra, depois vão à minha consulta dizemos outra, ou seja, às vezes é importante estabelecer limites e é o que eu costumo dizer. Vocês seguem o vosso caminho e ouvem o que vos faz sentido, o que não faz sentido, apaga e segue em frente. E às vezes eu tenho pais que, como aquela coisa de, como o meu avô disse no outro dia, foi fazer análises. Não vou abrir as análises porque tem que ser o doutor a abrir. Avô, as análises são as tuas, tu podes ver. Não, tem que ser ele a abrir. E às vezes ainda acontece isso um bocadinho com os pediatras, que eu tenho pais que têm pediatras que não gostam de todo da abordagem daquele pediatra, e chegam à consulta e dizem, vocês estão a fazer isto. E eles, sim, e depois não estão nada a fazer. Mas como é aquele respeito por aquele pediatra e que não podemos mudar, porque foi este que escolhemos, e ele diz que é assim, quase que estão a pagar uma consulta, fazem tudo ao contrário do que o pediatra diz, porque não gostam da abordagem. Da abordagem, exatamente, da linha que segue, e em vez de trocarem e estarem num sítio mais confortável, como existe este respeito, acabam por ficar naquele, e depois as redes sociais e tudo acabam também por influenciar muito aqui a decisão dos pais. As Xuxas, qual é a melhor Xuxa, qual é o melhor biberão, porque existe tanta marca, tanta coisa que acaba por... Pois, o marketing e as marcas, não é? Também exatamente. É muito isso, porque as redes sociais para o teu trabalho e para outras terapias não convencionais deve ter esse lado ótimo, não é? De chegar a mais pessoas, mas também, por outro lado, e eu posso falar por mim, não é? Porque volta e meia aparecem-me coisas de manas relacionadas a esta coisa da influência para bebés e para novas mamãs, e a mensagem é sempre super diferente umas das outras, não é? E então eu acho que também deve ter esse lado negativo associado. Pois é isso, acaba por ter, é bom, sem dúvida, porque é bom os pais estarem informados e é bom terem o espírito crítico. Mas eu ouvi isto há bocado, qual é que está certo? É isto ou isto? Ok, vamos pensar então, o que é que vos faz sentido?
ou às vezes há coisas descabidas que se diz mesmo, Sim. coisas que não fazem mesmo sentido. Mas há outras coisas que é um bocado, as duas são certas, que é que para vocês faz sentido, vocês preferem fazer desta forma ou preferem fazer daquela. E eu também sou um bocadinho acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra, não queremos um bebê sempre numa espreguiçadeira, mas também não é por não termos uma mãe sozinha em casa, precisa de ir tomar banho, precisa estar a fazer jantar, não é? Porque o bebê ficou ali 5, 10 minutos que vai cair o mundo. Ou seja, acho que precisamos arranjar aqui um meio termo. E às vezes tenho pais que são super extremistas e eu acompanho esse extremismo porque eles são assim, e tenho outros pais que não são tanto. Tento um bocadinho adaptar. Eu acho é que estar num sítio que não se concorda com a visão, com a abordagem, acho que não é o certo. Então acho que eu, pelo menos, tento em consulta perceber quem são os pais que eu tenho à frente e direcioná-los um bocadinho, de orientá-los no sentido global. Eu tenho pais, preguiça, nem pensar que eu não vou comprar isso, é no tapete, tem que estar no tapete. E depois tenho outros pais, mas podemos usar a espreguiçadeira? Podem, está tudo bem. Já sabem as consequências que isso pode trazer. E agora vocês têm que, durante o dia, tentar, quando usam, que seja o mínimo tempo possível, por exemplo. Ou seja, é tentarmos arranjar aqui um equilíbrio, porque eu acho que sermos extremistas, acho que acaba por ser muito difícil de nos conseguirmos, de os pais conseguirem seguir, porque eu sei, eu dou trabalhos de casa, mas se eu dou muitos trabalhos de casa ou digo que tenho que fazer sempre, tenho que fazer X vezes, eu sei que não vai acontecer. E a próxima vez que tiverem, ou não vêm, porque não conseguiram de todo acompanhar aqui a minha abordagem, ou então vêm e vão dizer, nós não conseguimos fazer nada, não somos bons pais, também não é isso que eu procuro. Então é tipo, arranjarmos aqui um equilíbrio. Percebo que às vezes tenho pais fisioterapeutas que vêm à minha consulta, e eu sei, ok, com estes pais eu posso dar-lhes aqui mais desafios, vão ter que fazer isto, vão ter que fazer. Depois tenho os pais a mandar, já conseguimos fazer aquilo, já estamos a conseguir que ele vire, já estamos... Mas depois percebo que há outros pais que têm outras limitações, têm outros filhos, têm uns trabalhos mais... ou uma mãe mais sozinha, que não tem familiares por perto. Ok, com este também se calhar tenho que ir com mais calma. Se calhar em vez de levar X exercícios leva só 1 ou 2 e eu tenho a certeza que ela faz aqueles 1 ou 2 e não vamos estar a puxar mais por aqui, porque senão depois acaba por a mãe sentir-se mal porque não conseguiu de todo fazer este tipo de ajuda, ou então temos o inverso, que depois a culpa foi minha, que a coisa não está a melhorar, e então eu prefiro ir percebendo. Pois a culpa está muito associada a quem é mãe e pai, não é? Logo no início. É preciso pô-la em alguém. Sim, é verdade. Joana, estavas aqui a falar, e eu percebi pelo que tu dizias, de eu ir a ouvirem até mim. Eu vou deixar aqui, como deixo sempre, os contactos da Joana para vocês poderem encontrá-la, mas na verdade tens muitas dinâmicas, não é? Estás em vários sítios diferentes. Sim. E também vais ao encontro das pessoas. Uhum. Ou seja, eu ao longo da semana tento estar um bocadinho dentro das áreas que eu estou. Por exemplo, à segunda estou mais por Corroios, à terça-feira já estou mais por Almada, à quarta-feira venho para Lisboa. Ou seja, tento para conseguir apanhar várias pessoas de vários sítios e para ser mais confortável para as pessoas. Mas depois também tenho algum tempo na minha semana que consigo direcionar para domicílios, porque há muitos pais que ou a mãe está sozinha porque o pai já começou a trabalhar, ou efetivamente preferem que o ambiente seja em casa para o bebê estar mais confortável, e então acabo por reservar algumas horas também durante a minha semana, que é para conseguir acompanhar também e fazer estes domicílios. Às vezes o que acontece é, os pais querem agora não consigo domicílio, se calhar vamos ter que marcar em clínica e se calhar uma próxima vez já consigo domicílio. Mas tento sempre dar resposta dos dois lados, que é para quem prefere clínica acompanhar em clínica, quem prefere em domicílio acompanhar em domicílio. Ou muitas vezes também o que acontece é, quando eles são muito pequeninos e principalmente agora no inverno, os pais têm um bocado de receio de sair com eles e toda a logística do frio, da chuva e de tudo. Às vezes a primeira consulta eu faço em casa e depois quando eles já são um bocadinho mais crescidos ou os pais já estão mais à vontade para sair com eles de casa, depois a seguir já faço o seguimento em clínica. Depende, há pais que preferem sempre domicílio, há pais que preferem a primeira em domicílio e depois a seguir a clínica, há pais que preferem logo clínica, às vezes também tem a ver com o valor da consulta, em clínica acaba sempre por ser mais acessível do que domicílio, mas
tento dar resposta em todos Não, os mas sentidos. isso é incrível nesse contexto, não é? Do todo, mas também lá está, estás em duas áreas diferentes, Margem Sul e Lisboa, então Sim. não é muito difícil encontrarem a Joana Reis. Joana, e obrigado por nos explicares o que é a osteopatia, principalmente pediátrica. E há uma pergunta que eu faço sempre: e agora o futuro? Queres-te manter, está bem assim, é desenvolver a carreira ou tens outros objetivos relacionados ao teu trabalho para a frente? Acho que para já, assim estou bem. Mas não sei, se calhar um dia abrir uma clínica, minha mesmo, tirar alguma outra especialidade, ou seja, manter-me dentro da osteopatia pediátrica, mas tirar outros tipos de cursos, para ter uma abordagem mais completa. Não sei, ainda não pensei muito nisso, mas neste momento acho que estou bem assim. Dividir um bocadinho também o meu tempo pela ginástica, porque continuo a gostar imenso de estar lá e sempre consigo dar uma ajuda também, às vezes quando alguém se aleija e tudo mais, aqui na parte do desporto, também conseguir orientar nesse sentido, mas acho que para já é mantermos assim como está. Domicílios, consultas, treinos. Instalar pessoas, basicamente, usando aqui o preconceito. Joana, muito obrigado por teres vindo ao Abra Pista e obrigado por nos trazeres o mundo da osteopatia, pediátrica e não só, porque que o tópico é as manas. Estamos aqui a ter uma conversa como se fosse na nossa sala e percebermos aqui um bocadinho a tua área e o que é a importância dela. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu. E obrigado a vocês por terem assistido. Um beijinho, manas, até ao próximo.